A tela está aparecendo aí? Ok, né? Então, boa noite, pessoal. Vamos retomar aqui, então. Acho que já tivemos um problema técnico aqui e já está aparecendo para vocês. Qualquer dúvida, as tutoras vão me informando aqui. Mais uma vez, a nossa disciplina, discussão teórica, evolução da promoção da saúde, voltada para o nosso curso de agente comunitário de saúde. Bom, essa disciplina, depois que nós fizemos o chat na semana passada, eu achei interessante trabalhar com vocês alguns conceitos que são importantes para a gente nessa área e da promoção da saúde. Um conceito fundamental é o próprio conceito de saúde em si. Vocês devem ter percebido que ao longo da nossa disciplina, ela retoma muitos conceitos, ela faz um resgate histórico muito grande. Por que disso? Porque todos esses conceitos, eles foram sendo trabalhados ao longo do tempo, eles foram sendo aperfeiçoados, eles atenderam uma realidade diferente daquela que estava submetida àquela época em que esses conceitos, né, foram elaborados pela primeira vez. O conceito, por exemplo, de saúde, ele é um conceito, esse que eu estou apresentando para vocês, ele foi elaborado pela Organização Mundial de Saúde em 1947. E o que ele fala? Que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Ele é um conceito que até hoje ele ainda recebe algumas críticas, mas também tem autores que apontam alguns pontos positivos. Ele antecede um conceito anterior de saúde, que era de quê? Que a saúde é a ausência de doença. Então, você só estava saudável se você não estivesse acometido de alguma enfermidade, de alguma doença. Esse conceito, ele evoluiu, então a gente tem aí uma abrangência maior. Nós agora falamos sobre o bem-estar físico, mental e social. Quais são os nossos problemas com esse conceito da Organização Mundial da Saúde? Ele tem um caráter utópico, né? E talvez até inalcançável. Por quê? Eu só estaria saudável, só seria uma pessoa saudável se eu estivesse no meu completo bem-estar físico, mental e social. E isso é uma meta muito difícil de ser alcançada, porque em determinados dias a gente pode não estar bem, fisicamente, mentalmente, passamos por um problema que nos deixou chateado. Então, será que isso significa que eu não estou saudável, que eu não tenho saúde? Então, esse conceito, de acordo com alguns autores, ele é considerado talvez utópico e inalcançável. Ao mesmo passo, encontramos alguns outros autores que reforçam a conotação positiva da saúde. O que seria isso? Nós estamos agora voltando à saúde para esse bem-estar, né? Para estar bem fisicamente, mental e socialmente. Nós estamos voltando mais à saúde somente para aquele aspecto da doença. Esse seria um aspecto positivo da saúde dentro desse conceito. E uma alternativa, alguns autores colocam também como uma alternativa aceitável e um avanço em relação ao proposto nos modelos biomédicos. Esse modelo a gente vai falar um pouquinho mais à frente dele, tá ok? Porém, o que a gente precisa pensar aí nesse conceito? Nós vamos entendê-lo, vamos assimilá-lo, mas vamos olhar com esse olhar crítico que eu estou passando para vocês. É importante, ele atende algumas coisas, houve essa evolução, mas ele também tem algumas coisas que merecem ser avaliadas, ok? Então, esse conceito, ele enfatiza que a saúde, ela não é de responsabilidade exclusiva do setor de saúde, mas também de outros setores. Esse é um avanço muito importante. É quando a gente traz outros setores da sociedade para fazer parte com a gente da saúde. Vocês viram nas aulas e no nosso material didático que esse é um momento que foi importante para a gente também, ok? Bom, sobre os marcos históricos, né, da promoção da saúde. O que nós temos desses marcos históricos? Nós retomamos lá em 1920, por que isso influencia até hoje? São questões muito importantes, porque eles foram trabalhando esse conceito, eles foram fazendo com que a promoção da saúde ela fosse compreendida, ela fosse discutida, que a promoção da saúde ela passasse a fazer parte de políticas públicas de saúde. As conferências, por exemplo, são lugares de discussão em que as nações, que os países, eles assumem um compromisso. Então, são muito importantes essas conferências, elas acontecem ocasionalmente, e elas têm uma relevância muito grande dentro daqueles compromissos que são elaborados. Alguns não são atingidos, mas a ideia é de quê? Que a nação,
aquele país que assumiu aquele compromisso, ele vai trabalhar para atingir essa meta, ok? Então, nós vamos retornar lá em 1920 com Dawson. Dawson, ele atribui uma visão mais moderna de atenção primária à saúde, e ela surge, essa visão moderna, ela surge lá no Reino Unido. O que o Dawson trouxe de interessante para a gente? Ele define os níveis de organização do sistema de saúde. Quais seriam esses níveis, né? Serviços domiciliares, centros de saúde primários, centros de saúde secundário, serviços suplementares e hospitais de ensino. Então, vocês percebem que aí a gente já começa a ter uma certa divisão de quem é a função, como que a gente vai trabalhar. Oi, Tatiana. Pois não. Os seus slides não estão aparecendo para os alunos, só está a sua imagem. A gente tem duas opções. Ou você sai do Meet e tenta entrar novamente, ou se você achar que é suficiente você falar para eles sem o slide, tudo bem também. Eu vou tentar sair, porque eu acho que fica mais fácil para eles acompanharem com o slide. Mas se não tiver problema, a gente continua, tá ok? Tá, então eu vou sair do link aqui e vou retornar. Só um minutinho. Pessoal, vocês continuem aí, tá? A professora vai tentar de novo acessar o ambiente. Tatiana, está aparecendo para vocês? Tá. Vamos tentar colocar em tela compartilhada, a tela total para ver, Analice? Só um minutinho aqui. Apresentar uma janela? Tela inteira. Não, ele está em tela inteira. Ah, tá. Então tá. Pode continuar. E aí a gente vai continuar mesmo se não der, certo? Eu te aviso, mas aí você continua, ok? Você me avisa só porque aí eu leio os slides, porque algumas coisas eu não iria ler. Aí Tá, você me avisa, então. Ok, pode continuar. Tá aparecendo, Tatiana? Os slides? Para mim, sim. Só que a gente não tem como saber se estão aparecendo para os meninos agora, né? A gente vai ter que... Pode dar andamento na aula. Não. Pessoal, a gente está tendo, parece que, um problema aqui com relação à apresentação dos slides. E aí, qualquer coisa, eu vou disponibilizar esses slides para vocês na sala, tá? Seria só para acompanhar, eu acho que ficaria mais dinâmico, mais didático, mas isso não impede que a gente trabalhe o conteúdo. Eu só vou ter que ler um pouquinho os slides a mais, ok? Então, eu vou só, a Tatiana me dá um retorno aí depois se está aparecendo ou não. Bom, então, lá em 1920, nós reparamos aqui, em 1920, com Dawson, ele define quais seriam os níveis de organização do sistema de saúde. Então, ele começa a fazer essa subdivisão dentro desse sistema e ela vai levar para o que a gente tem hoje, né? Isso lá em 1920. Qual que é o resultado desses estudos, dessas avaliações do Dawson? É um texto que serviu de alicerce para a regionalização dos sistemas de atenção à saúde com bases populares. Então, ele começa a pensar, por exemplo, em serviços domiciliares. Então, essa é a primeira discussão e é o primeiro pensamento que a gente começa a ter da visão que a gente tem hoje. Em 1946, nós temos o outro autor, que é o Seibrist, que ele define 4 etapas da medicina. Quais seriam essas etapas? A promoção à saúde, prevenção de doenças, recuperação e a reabilitação. Então, nós temos aqui, mais uma vez, a promoção à saúde, ela já sendo falada, já sendo discutida, e é um marco importante para a gente também. Em 1965, Level e Clark, eles descrevem o padrão da história natural das doenças. O que é isso? Nós tivemos alguns questionamentos sobre esse padrão
no chat, esse padrão, o padrão da história natural das doenças, ele fala sobre o curso da doença. Como é que essa doença inicia, como é que essa doença evolui e sem que haja nenhum tipo de intervenção, né? Intervenção médica, intervenção medicamentosa. Então, essa história nacional seria entender como é que essa doença funciona, como é que ela inicia, como que ela se evolui, ok? E aí, foram eles que descreveram esse histórico natural das doenças e eles apresentaram níveis de atenção primária, secundária e terciária. Sobre esses níveis, eu vou esclarecer um pouquinho aqui para vocês. Como que funciona? Não sei se está aparecendo aí para vocês, mas acho que ficaria mais tranquilo. Os níveis, eles foram divididos em período pré-patogênico e período patogênico. O período pré-patogênico é aquele em que a doença ela ainda não foi instalada. Então, o que nós temos de atenção? Eles definiram que nesse período pré-patogênico, a prevenção ela seria de ordem primária. O que é essa prevenção primária? Seriam ações de promoção de saúde, quais seriam essas ações? Nós vamos trabalhar com alguns exemplos. Condições de moradia adequada, lazer, educação, alimentação, e atividades e ações também voltadas para a proteção à saúde. Professora, só para te comunicar, tá? Continua ainda só a sua imagem, tá? Então aí você tem... Tá ok. Tá ok, então. Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Não, né? Vamos continuar assim. Não, pode dar continuidade. Tá ok. Então tá. Sobre esse período, então, como a gente não tem, eu vou tentar explicar mais aqui para vocês. Período pré-patogênico, prevenção primária. Período patogênico seriam aqueles em que já tem instalado a doença, e aí alguma enfermidade, e aí seriam a prevenção secundária e terciária nesses momentos. Como que é o período pré-patogênico? Prevenção primária, retomando lá, ações de promoção à saúde e ações de proteção à saúde. No período patogênico, nós teremos, primeiro, a prevenção secundária. O que seria essa prevenção secundária? Seriam atividades de diagnóstico precoce e tratamento imediato, ou as atividades de limitação do dano, né, daquela doença. Lembrando que aqui a doença já está instalada. Nesse período patogênico, temos também a prevenção terciária, que seria a reabilitação e a tentativa de recuperação. E aí, essas são as mais comuns, gente. A prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Atualmente, fala-se ainda em uma quaternária, que seria evitar o sobretratamento, né? O que seria isso? Aquelas pessoas acometidas de neoplasias, de alguma doença já mais avançada, evitar que essas pessoas sejam submetidas a procedimentos muito invasivos, e ainda a prevenção quintenária, que é uma prevenção primordial. Seriam ações governamentais. Como assim? Por exemplo, o combate ao tabagismo. Qual que é a ação governamental? Impedir que se fume em público. Então, essa seria um exemplo de uma prevenção primordial. Mas nós vamos focar na prevenção primária, secundária e terciária, que é o que mais ocorre, são as mais comuns, ok? Então, retomando aqui, essas prevenções primária, secundária e terciária, elas foram mencionadas, foram feitas a subdivisão lá por Level e Clark, baseadas no modelo biomédico. O que é esse modelo biomédico? Ele leva em conta somente os aspectos biológicos, ele é centrado somente no indivíduo. Esse modelo, ele ainda acontece, hoje nós podemos visualizar ainda o modelo biomédico, porém, hoje nós entendemos o indivíduo na sua completude, né? Na sua integralidade. Então, ele não é só mais aquele indivíduo que tem uma doença, são só aspectos biológicos. Nós falamos agora biopsicossocial, né? Então, são os aspectos biológicos, os aspectos psicológicos e aqueles aspectos sociais que envolvem também esse sujeito, ok? Bom, em 1975, temos Marc Lalonde, que foi de suma importância. Ele elabora para a gente um relatório que fala sobre uma nova perspectiva da saúde dos canadenses. Esse relatório, ele começa a falar em alguns dos pontos lá que são tratados, é que a boa saúde, ela é o alicerce sobre o qual o progresso social ele é construído. Outro ponto que é abordado é que a promoção da saúde, ela passa a ser considerada para integrar as políticas de saúde de diversos países. Então, isso é de fundamental importância, gente. Por quê? Porque a promoção da saúde, ela vai ocorrer quando nós tivermos políticas que deem valor, digamos assim, né, para essa promoção da saúde,
que comprem essa ideia de que é importante que essa promoção da saúde, ela pode sim trazer benefícios para a sociedade, pode trazer benefícios para o cidadão, e isso é importante para a sociedade como um todo. Então, a partir do momento que nós temos políticas de saúde que levam em consideração a promoção da saúde, isso é muito importante e é um ganho para a sociedade como um todo. E o Marco Lalonde, ele propõe a unificação de diversos segmentos da sociedade. Então, mais uma vez, a gente retoma lá para entender que a saúde, ela não anda sozinha. A saúde, ela precisa de outros segmentos que façam parte também dela, ok? Bom, prosseguindo aqui, infelizmente a gente não está conseguindo acompanhar, mas eu tentei fazer essa linha histórica, tá ok? Em 1978, nós temos a Declaração de Alma-Ata, é um documento muito importante, e aí ele vai ampliar esse conceito de saúde. Aquele conceito lá que nós já havíamos trabalhado, aquele conceito anterior de que a saúde, ele amplia esse conceito de saúde. Alguns pontos que merecem destaque lá na Declaração de Alma-Ata é que os povos, eles têm direito de participar do planejamento e execução da saúde. Pode parecer algo que não tem importância, mas a partir do momento que você consulta aquela população... Pois não, Tatiana? Professora, agora está aparecendo. Então, por favor, coloque a sua tela em tela cheia. Ok. Obrigada. Pessoal, eu só, conforme eu ouvi falar com vocês, os marcos históricos, né? 1920, Dawson, 1946, Seigerst, e aí, em 65, nós temos Lever e Clark, né? E aí eu retomei para vocês lá aquelas questões de período pré-patogênico. Então, nós temos a prevenção primária, período patogênico, prevenção secundária e a prevenção terciária também. E o que são, né? Como que é essa atuação nesses 3 níveis. Nós temos lá, em 75, Marc Lalonde, ele elabora o relatório, né? Eu não vou repetir, porque a gente vai acabar perdendo tempo. Tatiana, qualquer coisa, você me avisa do tempo aí, tá? Na Declaração de Alma-Ata, ele amplia esse conceito de saúde, né? Então, como que foi feito isso? O estado de completo bem-estar físico, mental e social, que nós já havíamos falado, e não simplesmente a ausência de doença e enfermidade. E passa a entender a saúde agora como um direito humano fundamental e que a sua consecução do mais alto nível possível de saúde é a mais importante meta social mundial. Então, vocês estão percebendo que a saúde ela passa a ter um caráter bem mais amplo nesse momento e ele é fundamental para que essa evolução ela siga, né? Outro ponto que foi tratado lá na Declaração de Alma-Ata é a desigualdade no estado de saúde entre os povos. Infelizmente, nós entendemos que isso é uma realidade, aí foi falado lá em 78, mas infelizmente é uma realidade hoje ainda. O Estado, a saúde, ela não consegue atingir, né, digamos assim, as políticas de saúde, elas não conseguem atingir de maneira igualitária todos os povos. Bom, mas é o que a gente tem tentado ainda fazer, né? A gente falamos muito sobre equidade, direitos, durante todas as nossas aulas lá. E os cuidados de primários da saúde, eles passam a ser essenciais. E é estabelecida uma meta, saúde para todos os povos até o ano de 2000. Isso aí lá em 78, gente, parecia uma realidade muito longe. Desculpa. Mas hoje, em 2020, a gente percebe que ainda não aconteceu, né? Ainda não ocorreu. Em 1986, nós temos a Carta de Ottawa. Tem alguns pontos que são abordados nela, né? Ela incorpora a ideia de que os sistemas de saúde, eles deveriam dar início aos cuidados primários de saúde. Então, a gente já começa a fazer essa definição aqui mais importante. Ela define o que seria a promoção da saúde, né? Que é a capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo maior participação no processo. Então, o que seria essa promoção da saúde, gente? É só o indivíduo? Não. A nossa preocupação é com a comunidade, que ela possa atuar na sua própria saúde, que a comunidade
ela melhora a sua qualidade de vida. Então, a preocupação é de capacitar essa comunidade e os seus moradores, tá ok? Isso lá em 86, e a gente ainda consegue trabalhar com esse conceito hoje. E aí, uma preocupação que surgia nessa carta é a construção de ambientes favoráveis à saúde. Então, nós falamos aí de habitações com... o que é a preocupação, né? Qualidade de vida, que esses ambientes, eles sejam ambientes que não sejam insalubres, que tenha... Será que aquele ambiente, ele tem tratamento de água, tratamento de esgoto? Infelizmente, essa ainda é uma realidade que a gente encontra e vivencia. O nosso próximo marco histórico, ele é em 1986, que é a nossa 8ª Conferência Nacional de Saúde. Essa conferência, ela foi um marco em que a sociedade civil, ela participa dos debates de saúde. Isso aqui no Brasil, né? Então, nós temos aqui agora a sociedade participando desse debate, a sociedade mostrando o que eles preferem, o que eles querem, né? O que é importante ser vislumbrado também. E aí, nessa 8ª conferência, foi o quê? Descrito que a saúde, ela é o resultado de diversos fatores. Condições de alimentação, habitação, renda, meio, ambiente, e entre outros fatores também. Isso aí é importante porque nós não temos mais aquela visão fechada de que a saúde é um conceito só, é a ausência de doença. Não, a saúde ela é resultado de vários fatores que influenciam na saúde daquela pessoa, no bem-estar, né? E na 8ª conferência foram apontadas também quais seriam as principais deficiências da saúde e por que isso é importante, por que a gente vai apontar esses defeitos, né, digamos assim. Ela serviu de base para a implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde e da nossa Constituição Federal. Vocês ainda vão verificar na disciplina do SUS esse histórico também, de como que foram importantes esses apontamentos, como que foi a criação do SUS, então isso aí é em outro momento. Mas a nossa Constituição Federal tem um artigo, o artigo 196, a Constituição ela é de 88, e ele é um artigo de suma importância para a gente na área da saúde, que é o que coloca que a saúde ela é direito de todos e ela é dever do Estado. E ele deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, vocês estão vendo que isso está garantido lá na Constituição. Por que isso é importante? Em alguns momentos em que, por exemplo, o Estado falha em promover essa saúde, em alguns momentos em que o Estado não consegue garantir essa saúde para a população, infelizmente, essa população ela acaba tendo que recorrer a aspectos judiciais, né? Então, esse é um artigo, por exemplo, que garante e que cobra do Estado que aquela pessoa que está acamada, que não tem recurso financeiro, precisa de medicação muito, muito cara, né? Digamos assim, esse é baseado em um desses, esse é um dos artigos que fala que o Estado tem, sim, o dever de garantir a saúde daquela pessoa. O Estado tem sim, porque é direito de todos o dever à saúde e é dever do Estado garantir, ok? Bom, terminado, vocês devem ter visto aí que nós temos mais alguns marcos históricos, mas eu acho que aí já dá para a gente entender como que seria esse conceito. E aí vamos falar agora um pouquinho mais sobre o que é, então, essa promoção da saúde. A promoção da saúde, ela seria esse processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e da sua saúde. Então, nós vamos aqui, mais uma vez, retomar lá para a nossa comunidade, como que a gente vai promover essa saúde dentro da nossa comunidade. Por exemplo, as ações que são vinculadas a atividades físicas, né? Propor atividade física. Então, nós temos que, hoje nós já temos em alguns lugares as academias ao ar livre. A atividade física, hoje, ela é uma atividade essencial para que se tenha essa ideia de promoção da saúde. Com a atividade física, a gente consegue reduzir os níveis de hipertensão. Ela é de fundamental importância para aqueles pacientes que são acometidos de alguma doença cardíaca,
ela é fundamental, inclusive, para prevenir, né? Em alguns momentos nós vamos falar já aqui, tá? Sobre promoção e prevenção. Mas aí nós temos que pensar nessas atividades. Então, nós vamos capacitar essa comunidade para que ela esteja voltada para essas atividades de promoção à saúde. Que essa comunidade ela esteja aberta a trabalhar com essas ações de promoção de saúde. E o que isso significa? Ela visa garantir a igualdade de oportunidades, né, e permitir que indivíduos e comunidades conheçam e atuem em favor da sua saúde. E aí vocês estão percebendo aí que eu faço a minha parte, pessoa que moro aqui na minha casa, eu faço a minha parte para cuidar da minha saúde, mas eu também estou em uma comunidade, e essa comunidade, ela cresce e ela pode fazer também com que isso aconteça, né? Que as ações de promoção de saúde, elas ocorram com maior efetividade. Então, assim, as ações de promoção de saúde, elas devem buscar intervir nas situações que determinam as condições de saúde. Essas condições nós já falamos lá atrás, né? A educação, ambiente, onde que essa pessoa vive. Então, todos esses fatores, eles influenciam, né? Na promoção da saúde e nas condições de saúde também do ser humano. E a promoção da saúde, ela deve estar associada a um conjunto de valores. Esses conjuntos de valores nós trabalhamos lá no nosso primeiro fórum, que seria a vida, saúde, solidariedade, equidade, que é o que a gente tanto fala, né? A necessidade de se tratar com equidade as pessoas, que a gente tenha direito a esse acesso à saúde, né? De maneira que ela chegue tanto para todos os lugares do Brasil e que ela possa garantir equidade nesse tratamento. Democracia, a cidadania, o como é importante que essa comunidade ela atue, como é importante que a gente saiba cobrar, de quem eu devo cobrar. Algumas das meninas até me perguntou lá no chat, como que eu cobro se o meu agente comunitário de saúde não vai na minha casa? Então, essa noção de cidadania, do que é o meu direito enquanto cidadão, ela é importante também para as ações de promoção da saúde. O desenvolvimento, isso aí já foi trabalhado lá com os nossos autores, que uma comunidade, quando se promove a saúde, ela é um fator importante para o desenvolvimento, e como esse desenvolvimento de uma cidade, de uma sociedade, ele é importante para essas ações de promoção. A participação e parceria, quando a gente fala em parceria, por exemplo, ela pode ser uma parceria com empresas privadas, mas ela pode ser também uma parceria com pessoas dentro da comunidade. Quando a gente trabalha com comunidades carentes, por exemplo, e aí nós temos grupos, é muito comum dentro do PSF, né? Grupos de atenção psicológica. E aí nós temos, por exemplo, uma pessoa dentro da minha comunidade que ela trabalha com pintura, ela trabalha com crochê, e aí ela pode ir lá nessa comunidade, ela pode ir nessas aulas, pode ministrar uma aula. Então, isso são atividades que têm um custo baixo, mas que elas têm um retorno muito grande para a comunidade. Então, nem sempre essa parceria ela é só com a empresa. Essa parceria ela pode vir dos próprios moradores daquela comunidade, ok? Então, ela traz a combinação entre ações do Estado, comunidade, indivíduos, sistema de saúde e parcerias intersetoriais. Bom, um conceito que a gente teve um pouquinho de dificuldade lá no chat foi a de promoção da saúde e prevenção da saúde. Eu vou tentar diferenciar aqui para vocês, para ver se fica mais claro. Atividades de promoção da saúde, o que significa isso? A promoção, ela tem a ideia de impulsionar, de fomentar, de gerar saúde, e ela possui um caráter mais amplo. Vocês viram aí em todas as atividades que nós falamos. Vamos falar de alguns exemplos de promoção da saúde. A educação em saúde, com ênfase na promoção de atividades físicas, que nós já falamos, de hábitos saudáveis de alimentação, isso pode ser trabalhado dentro da escola. Esse é um exemplo de interlocução, né? Então, por exemplo, fomentar hábitos saudáveis de alimentação, o controle ao tabagismo por meio de grupos, do uso de bebidas alcoólicas. Então, existem dentro das unidades básicas de saúde grupos de apoio para tabagismo, tem os AAs, que seriam aqueles alcoólicos anônimos, e cuidados também voltados para o processo de envelhecimento. Há uma preocupação muito grande com a saúde do idoso, e vocês percebem aqui que ela não é uma atuação em um ponto só.
né? Nós temos ainda aqui a atuação da saúde da mulher, a maternidade, como que hoje, dentro do PSF, dentro das unidades de saúde, a gente consegue dar uma atenção muito maior para essa questão da mulher, da criança, eles recebem desde pequeno, fazem esse acompanhamento. Então, são atividades de promoção da saúde. Por exemplo, quando a gente fala na amamentação exclusiva, até os 2 anos, então são atividades de cunho educacional que a gente vai começar a trabalhar com essa comunidade. Esses são exemplos de atividades de promoção da saúde. E a prevenção à saúde? Qual que é a ideia central da prevenção da saúde? É preparar, é chegar antes de que algo aconteça, é impedir que se realize. E aí o exemplo clássico que a gente tem da prevenção da saúde seria a imunização, né? Seriam as vacinas. Então, eu vou vacinar para que eu não pegue uma doença. Eu vou vacinar contra sarampo, eu vou vacinar contra gripe, e aí todo o nosso calendário de vacina, essas são atividades de prevenção da saúde, diferentes da promoção, que aí a gente fala de um critério bem mais amplo. Elas não são assim, contrárias. Ou isso é prevenção, ou isso é promoção. Elas trabalham, elas têm pontos em comum, mas elas são atividades bem descritas, né? Uma de caráter mais amplo, que é a promoção da saúde, e uma de caráter mais pontual, mais específico, que é a prevenção da saúde. Bom, um outro ponto que a gente vai trabalhar e que é de fundamental importância para a atuação da agente comunitário de saúde é sobre o território e a promoção da saúde. Esse território nós estamos trabalhando ele agora no Fórum 2. E o que é esse território? Ele é um lugar construído socialmente da relação entre sujeitos sociais e o lugar. Então, é aquele lugar em que se vive, em que aqueles sujeitos vivem. E qual que é a importância do agente comunitário de saúde? Ele vai realizar o reconhecimento e o mapeamento desse território. E aí, gente, o agente comunitário é aquela pessoa que vai, sim, na casa das pessoas, ela identifica se ali eu tenho um hipertenso, se ali eu tenho uma gestante que precisa de atenção, se eu tenho alguém acamado, se eu preciso informar para o médico que aquela pessoa é acamada e que ele tem que ir lá visitar, que precisa de um cuidado diferenciado, ok? Então, o agente comunitário de saúde, ele é fundamental nesse mapeamento e nesse reconhecimento do território. Mas e aí? Eu reconheço meu território. O que isso me favorece? Né? Por que isso é importante? O conhecimento do território, ele é de fundamental importância para que a gente possa fazer a gestão adequada do serviço de saúde. Então, se eu conheço a minha comunidade e eu sei que naquele meu território eu tenho um número elevado de hipertensos, mas que eu tenho, por exemplo, poucas gestantes, e aí elas estão ok, ou então que eu tenho uma comunidade mais idosa, e aí as minhas políticas de saúde, elas vão ser voltadas para o idoso ou para a saúde da criança. Deu para entender? Então, o território, ele é fundamental nesse sentido. É ele que vai, a partir do momento que você conhece esse território, você vai direcionar o serviço de saúde para atender aquela situação específica. É claro que a gente não vai fazer uma gestão de serviço de saúde específica só para um tipo de população, um tipo de problema, porque esse território ele é misto, né? Nós temos vários N situações, mas conhecer esse território ele é fundamental para que a gente possa fazer essa gestão desse serviço de saúde. E aí é necessário estabelecer uma base territorial com o intuito de caracterizar essa população, né? Então, eu preciso saber quem é que vive, como que são essas pessoas, quais são os seus problemas de saúde, quais são as fragilidades daquela comunidade e em que condições essas pessoas vivem. São ambientes salubres, ambientes insalubres, temos tratamento de água, igual eu falei anteriormente, então tudo isso ele é voltado para o meu conhecimento do território e em como eu vou trabalhar a gestão dos meus serviços de saúde. Bom, o último assunto que nós vamos tratar aqui é sobre a promoção da saúde em tempos de pandemia. Nós estamos realmente passando por um período extremamente complicado, e aí, como que fica essa promoção da saúde? Como que fica a atuação do agente comunitário de saúde? Eu não sei como que está nas cidades de vocês, mas aqui em Montes Claros, hoje nós já conseguimos retomar de maneira gradual algumas atividades, né? Então, alguns lugares já estão começando a abrir. Como que o agente comunitário de saúde deve estar atuando? Primeiro, que as visitas elas foram suspensas, né, pela questão da própria contaminação do próprio agente, e aí as equipes de saúde, elas têm sido muito
aquelas pessoas que estão na frente mesmo, no embate, no combate a essa pandemia, são pessoas que estão sofrendo muito. Então, nesse momento, a saúde, ela precisa ser, sim, resguardada. Então, a agente comunitário de saúde, ele não estava fazendo visita, alguns estão retomando agora, mas aí, assim, nós temos na comunidade, por exemplo, gestantes que precisam de um acompanhamento. Como que fica esse acompanhamento? Como que fica esse hipertenso? Então, estão sendo retomadas as atividades de maneira gradual, mas o agente comunitário da saúde, nesse momento, ele volta às suas atividades para atividades de cunho educacional. Nós temos falado muito na necessidade de se ter hábitos de higiene, né? Que são questões que são fundamentais para que a gente não transmita o vírus. Então, é lavar adequadamente as mãos, higienizar, cuidar com a sua casa, a utilização da máscara. Então, são atividades que, nesse momento, o agente comunitário de saúde, ele vai estar fazendo como? Por telefone. E aí, infelizmente, assim, hoje, infelizmente não, desculpa, felizmente, nós contamos com uma tecnologia que ela nos permite, né? A boa parte da população tem um telefone, se ele de fato precisar ir naquela casa de alguém que seja todo equipado, que seja portando equipamentos que priorizem a sua saúde e também a daquela pessoa. Então, nesse momento de pandemia, é uma situação muito atípica e que aí nós estamos aprendendo também aos poucos, né? Nós aprendemos com os países que já passaram por esse momento e, inclusive, nós percebemos que hoje o SUS, diante dessa pandemia, ele tem voltado e tem se transformado, né? Hoje a gente pode falar que nós estamos atendendo de maneira eficiente no nosso país. Nós tivemos alguns estados que sofreram mais com essa situação, mas a gente ainda pode contar com esse sistema de saúde e ele está, digamos assim, é um alvo, né? Nesse momento, a atenção da saúde pública, ela tem sido muito grande. Bom, as referências utilizadas foram os nossos cadernos didáticos, aquelas que estão disponíveis lá para você. E aí eu vou abrir aqui agora esse momento para as perguntas. Caso vocês tenham alguma pergunta, eu vou só sair da apresentação para as tutoras me orientarem aqui só um minutinho. Tatiana já está aberto para pergunta, tá? Caso as tutoras tenham alguma, podem encaminhar. Tá? Vamos esperar a Dayana para ver se tem alguma pergunta no chat, Dayana. Eles só pediram para disponibilizar o material, Analice. Ah, tá ok. Os slides, tá? Tá, nós vamos... Ainda não tem, não. Vamos aguardar um pouquinho, né, para ver. Tá ok. Eles estão elogiando a aula, falando que foi bem claro, bem sucinto, que conseguiu tirar muitas dúvidas deles. Ah, que bom. Que bom. Por enquanto, nenhuma, vamos ver. O pessoal só está elogiando. Você quer me passar o link? Eu não estou mais com o link aqui do YouTube, não. Não, mas a gente vai, porque eu fico com receio de ter interferência, né? Ah, não, tranquilo, é melhor. Você respondeu, muito obrigado, ótima explicação, muito bem explicado. Eu creio que não vai ter, Analice. Está perguntando só se vai ficar gravada a explicação. Que o webinário vai ser gravado, e aí, assim que for formatado, a gente coloca o webinário, o link do webinário dentro da disciplina da professora. Ok. Eles continuam elogiando, né? Acho que foi bem clara também a explicação. Obrigada. Agradeço a todos a participação. E
sobre as atividades, eu acho que também está bem claro lá, né? Os fóruns. Não há nenhuma dúvida até agora. O pessoal está só elogiando. Eu gostaria, pessoal, de ressaltar a importância de vocês ficarem atentos ao cronograma. A gente está tendo agora a autoavaliação, tá? A autoavaliação encerra no dia 10. Então, por favor, não percam, acompanhem sempre o cronograma, entrem em contato com a tutora para tirar alguma dúvida. Estão perguntando aqui, Analice, se o agente comunitário de saúde, ele pode trabalhar somente em PSF ou mais em algum lugar? Bom, a atuação dele, ela é voltada para os próprios PSFs, né? Eu confesso que eu desconheço a atuação dele em outras áreas. É similar, eu acho que o agente de endemias, né? Ele atua também vinculado à prefeitura, mas eu acredito, talvez a Tatiane, você sabe da atuação deles em algum outro lugar, Tatiane? Analice, auxiliando aí na resposta, o agente comunitário é um profissional próprio da estratégia de saúde da família, né? Sim, a função dele é essa, né? É uma função essencial dentro da saúde da família, né? Isso. Pode ser que em algum outro serviço tenha alguém com atribuições similares, mas que não seja caracterizado como agente comunitário de saúde. Outra pergunta aqui da Raquel, ela fala sobre a sua fala, né, de resguardar os profissionais de saúde neste momento, mas como fazer a população entender isso? Gente, não é fácil porque, assim, a população, e aí, principalmente quando o agente comunitário, ele está dentro do PSF, é igual eu expliquei, aqui em Montes Claros, muitos já retornaram, né, às atividades, mas tem se pedido para que esse agente, ele não vá à casa das pessoas. O que é importante a população entender? Que ele corre risco, não é só a gente que corre risco, mas a própria população. Quando eu recebo alguém na minha casa, eu também estou correndo risco. Então, essa conscientização, ela é muito importante. O que é difícil? É falar, por exemplo, para aquela pessoa que está esperando um exame há tanto tempo, que ele saiu lá no posto de saúde, saiu autorização para aquele exame, e aí essa pessoa não tem, normalmente é a gente que auxilia. Por isso que eu falei assim, nós temos que trabalhar com metodologias alternativas. Então, por exemplo, é ligar para aquela pessoa e falar, olha, o seu exame foi autorizado, pode passar aqui no PSF. E aí, lá dentro do PSF é mais fácil de que as pessoas estejam mais bem aparentadas, né, digamos assim, com os equipamentos melhores, com luva, com a máscara. Então, esse trabalho, ele é, sim, de conscientização, gente. É um trabalho de educação da população. É um momento pelo qual nós estamos passando de perceber que eu preciso cuidar de mim, mas que eu preciso cuidar do outro também. Que é aquela que os profissionais da saúde, eles são fundamentais e que em algum momento a gente vai precisar desse profissional, Deus queira que não, mas que ele esteja nos atendendo lá em um hospital. Então, nós temos que nos resguardar e o profissional da saúde, ele tem que cuidar muito mais da sua saúde. É evitar, sim, aglomerações, é a utilização do álcool em gel, são a utilização de máscara o tempo todo, com a alternância, com a substituição dessa máscara sempre que necessário. Então, seria basicamente a ideia de conscientização. Outra pergunta aqui, eu já até meio que adiantei aqui, é sobre as questões dos EPIs, se estão sendo suficientes para os profissionais da saúde, né? Em Montes Claros tem sim sido disponibilizado o suficiente, o necessário, né, para esses profissionais estarem atuando. Exatamente. Nos hospitais, né? Os hospitais são lugares de um risco de contaminação muito grande. Então, esses hospitais, eles estão mais bem equipados, mas a prefeitura, em parceria, por exemplo, aqui em Montes Claros, eu sei que a própria Coteminas, ela doou um grande número de máscara para esse pessoal da saúde. Tem se feito essa conscientização e essa participação de empresas privadas, preocupadas com essa proteção, né, digamos assim, do pessoal que trabalha com a linha de frente no combate.
A Leiliane, ela gostaria de saber sobre a obrigatoriedade da visita. Quantas vezes a visita deve ser feita? Olha, tem algumas questões que são muito vinculadas às gerências das unidades. Vocês vão trabalhar ainda com questões específicas da atuação, tem uma disciplina de vocês ainda que fala sobre a atuação do agente comunitário de saúde. Então, eu acredito que vai ser mais bem esclarecido para vocês na frente, mas é muito vinculado também à gerência daquela unidade. Eu queria complementar também. Por favor, Cristina. Teoricamente, o agente comunitário deveria visitar 100% das suas famílias mensalmente, ou seja, de forma mínima, ele teria que visitar todas as famílias pelo menos uma vez por mês, né? A gente sabe que algumas famílias demandam mais. Tem aquela família que tem hipertenso, e que aí o agente comunitário vai 2, 3 vezes naquela casa. Tem uma família que tem uma gestante de alto risco e vai ter que retornar, né? Mas a obrigatoriedade mínima é essa, uma vez ao mês, cada família. E é claro, como a professora falou, existem N particularidades, né? Tudo é conversado com a coordenação. Tem também a situação daquelas famílias que não querem a visita, né? Aquelas famílias que, por exemplo, que querem, não precisa da visita, mas ela tem direito a um atendimento ainda nos postos de saúde. Então, essa é uma questão que ela pode, mediante um termo, assina um termo que não quer mais a visita do agente, mas isso não impede que ela seja atendida no posto de saúde em alguma eventualidade. Eu acho que só no bairro dela, mesmo antes da pandemia, não faltava nenhum agente de saúde. São problemas que a gente enfrenta, né? Eu creio que todo mundo enfrenta, mesmo aquele município que tenha 100% de equipe de saúde da família, ainda existe realmente essas lacunas que precisam ser resolvidas, né, professora? Exato. Eu acho que a gente tem que pensar dos dois lados, né? Por exemplo, eu trabalho o dia inteiro e eu sei que a minha agente de saúde ela vem aqui e normalmente eu não estou. Então não é ela que não vem. Eu sei que ela vem, ela entra em contato. E lembra que eu falei da tecnologia, né? Ela me manda mensagem no WhatsApp, ela lembra da vacina do meu filho, mas infelizmente eu não consigo. Às vezes a gente consegue encontrar um dia na semana, 7 horas da manhã. Então, assim como é difícil para a gente, né? E aí é claro que a gente está entendendo que todo mundo tem esse bom senso, né? Se o agente ele é contratado para fazer as visitas, a gente está entendendo que, enquanto servidor público, ele está fazendo a sua função. Mas, às vezes, as famílias também, nós trabalhamos muito, então, às vezes, a família não está em casa, a gente tem que voltar 2, 3, 4 vezes, e eles cuidam de uma comunidade muito grande. Então, a gente não pode generalizar. São casos e casos que têm que ser verificados. Se, de fato, esse agente ele não está cumprindo com o seu dever, aí sim, a gente tem que notificar a gerência dessa unidade, e aí para tomar outras medidas, né? Porque é importante que esse agente esteja dentro da nossa casa, que eles nos auxiliem, que ele faça essas visitas dentro do possível, né? Eu acho que é isso, professora. Ok. Muito obrigada, sua aula foi excelente. Eu creio que sanou muitas dúvidas, né? E aí, pessoal, qualquer dúvida ainda pode entrar em contato com você pelo fórum, no mensagens, né? Exatamente, pessoal. Eu tenho respondido todas as mensagens que eu recebo. Dá uma olhada, os fóruns de dúvidas estão lá. Os tutores têm atuado muito, ajudado muito nesse processo. Nós estamos agora com o fórum da unidade 2. Na semana que vem a gente já tem atividade avaliativa. E caso surja alguma dúvida, eu estou à disposição. Podem continuar mandando mensagem para mim, e-mail, não tem problema nenhum, tá ok? Muito obrigada mais uma vez. Agradeço a participação de todos, a participação da Dayana, da Tatiane. E boa aula para vocês.
Boa noite, pessoal. Boa noite, gente.